atmosfera terrestre é uma camada constituída por diversos gases. Esta é retida pela gravidade da Terra, o que faz com que envolva o planeta. A atmosfera é fundamental para a manutenção da vida, pois a protege de impactos de corpos celestes, fragmentados pela resistência do ar, contém oxigênio, a fonte essencial para os organismos aeróbios, e suspende o calor solar recebido em seu interior, impedindo que seja instantaneamente irradiado de volta para o espaço, e mantendo a temperatura adequada para a vida. Este fenômeno natural é o efeito estufa. Na área da meteorologia, o tempo é a condição atmosférica de um determinado local em um determinado momento. Pelo lado contrário, o clima não se altera de um dia para o outro ou de uma hora para outra. Apesar disto, esta condição atmosférica é mutável. No entanto, uma variação relevante é somente perceptível em cerca de 30 anos. Os fatores do clima são características físicas e químicas que determinam os elementos do clima. Um destes fatores é a latitude, ou seja, a distância de um ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Por conta das diferentes incidências de calor solar sobre o planeta, a latitude determina as zonas climáticas, regiões que tendem a ter climas semelhantes. Outros fatores do clima são a maritimidade, continentalidade, altitude, o movimento de translação da Terra, entre outros. Como citado anteriormente, estes fatores determinam os elementos do clima, sendo um deles a temperatura, a qual é proporcional à energia interna, a soma da energia cinética das partículas, isto é, de seu movimento. Os elementos do clima, por sua vez, definem o tipo de clima de uma região. Entre as diferentes classificações de tipos climáticos, há o clima subtropical. Este tem as 4 estações bem definidas, ou seja, é possível distingui-las com facilidade. Em seu inverno, a temperatura pode chegar a 0 graus Celsius, ou até mesmo a valores negativos, sendo que, em localizações com altitude elevada, há a possibilidade de geada e neve. Já em seu verão, o clima subtropical pode atingir temperaturas perto de 40 graus Celsius. Os 3 estados da região sul do Brasil, localizados em uma zona climática temperada, são exemplos de áreas com clima subtropical. De acordo com a classificação de tipos climáticos da autoria de Vladimir Köppen, o clima mediterrâneo é o qual ocupa menor extensão de terra, principalmente as regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Neste tipo de clima, assim como no subtropical, é fácil distinguir as estações. O inverno tende a ser ameno e tem maior incidência de neve em comparação ao clima subtropical. Em contrapartida, o verão é quente e seco. O clima temperado se encontra nas zonas climáticas temperadas, predominando na maior parte dos países europeus, parte da América do Norte, América do Sul, Oceania e Ásia. Este tipo tem as 4 estações bem definidas, com invernos suaves e verões com temperaturas elevadas. É subdividido em clima temperado oceânico e clima temperado continental. O clima temperado oceânico se encontra em regiões mais próximas ao litoral, o que, consequentemente, torna um clima mais úmido e com invernos menos rigorosos. O clima temperado continental se encontra no interior dos continentes e, por não ser influenciado pela umidade oceânica, é mais seco e apresenta invernos mais rigorosos. Presente nas zonas temperadas mais próximas aos polos, o clima frio demonstra um verão com temperaturas em torno de 10 graus Celsius e um inverno bastante rigoroso com temperaturas negativas, sendo comum nesta estação a precipitação em forma de flocos de neve.
registrado em todas as zonas climáticas do planeta Terra, o clima frio de montanha se encontra em regiões frias e montanhosas, como é evidente em sua denominação. Este tipo apresenta invernos extensos e rigorosos, principalmente por consequência da altitude e relevo de sua localização. Nas áreas mais elevadas, a presença de neve é constante pela predominância de temperaturas baixas, as quais congelam a precipitação e prevalecem a neve no solo por uma maior quantidade de tempo. Por fim, o clima polar ocorre nas zonas polares ou regiões próximas a estas. Ao longo do ano inteiro, há frio extremo com médias anuais próximas a 30 graus Celsius negativos, podendo atingir até cerca de 50 graus Celsius negativos. Através das videoaulas elaboradas pelo professor de Geografia e através de pesquisas, reforcei alguns conceitos sobre o clima, os quais eu havia aprendido no ensino fundamental e não me recordava, como a maioria dos tipos de clima e as zonas climáticas, as regiões do planeta que tendem a ter climas homogêneos. Além disso, aprendi novos conceitos, como os fatores do clima, as características físicas e químicas que definem os elementos do clima, os quais, por sua vez, determinam o tipo climático de uma área. Com este trabalho, é perceptível que, quanto mais próximo da linha do Equador, as temperaturas do clima de uma região tendem a ser mais elevadas, e que, quanto mais distante, tendem a ser mais baixas. Apesar disto, sabe-se que um tipo de clima não é definido somente pela latitude, mas também por outros fatores climáticos, como a altitude. Por exemplo, a cidade de Quito, capital do Equador. Embora se localize no país do principal paralelo da Terra, o que supostamente lhe atribuiria altas temperaturas, Quito costuma ser mais fria, pois sua altitude se aproxima de 3.000 metros e, quanto mais alto nas primeiras camadas da atmosfera terrestre, as temperaturas são mais baixas. Além dos tipos climáticos citados neste vídeo, existem outros segundo a classificação de Köppen, sendo estes o clima equatorial, tropical, semiárido e desértico. Contudo, é possível concluir que há uma grande diversidade de tipos de clima no mundo, os quais influenciam vários fatores, como a vegetação do local, a presença da vida, o bioma, os hábitos de um ser vivo, a linguagem, a cultura, a sua história.